Agora nós vamos fazer o cálculo das medidas estatísticas, né? Utilizando o mesmo arquivo da aula anterior. Então, o que que nós temos aqui, né? Uma distribuição de frequência, né? Aonde consta a quantidade de alunos que nós temos com determinada estatura. Posso fazer uma interpretação de uma distribuição de frequência pelas tabelas, né, ou pelos gráficos que eu tenho, sempre analisando o que que nós temos. A frequência simples ou frequência relativa simples tem o mesmo formato de gráfico, né? Eles geralmente buscam o quê? Uma curva de Gauss. Então, o que que nós temos? A maior concentração de dados sempre é no meio, né? Sempre obedecendo os quartis. O que que seria quartis? Se eu pegar os dados, o que que nós temos? 25% no início, 50% na metade e 25% no final, tá? Essa seria o primeiro, segundo e terceiro quartil. Primeiro quartil até 25%, segundo quartil de 25 a 75 e terceiro quartil 75%, segundo quartil 50 e terceiro 75, tá? Então sempre vai ser isso. Enquanto que a frequência acumulada é uma elevação sempre crescente, né? Estou sempre acumulando, né? No momento, eles não, os dados que não se repetem, se ele se repetir na mesma faixa, na mesma classe, significa que, caso tenha 32 e 32, numa dessas faixas não vou ter, vai ter zero, né? Por isso que se repete, senão é sempre uma ascendente, tá? Vamos às medidas estatísticas. Então, as medidas estatísticas, eu deixei aqui para vocês esse formulário, tá? Esse formulário, ele determina os cálculos que nós vamos, as fórmulas que nós devemos utilizar para as medidas estatísticas. Nós temos três tipos de medidas estatísticas: a de tendência central, a de variabilidade e a de variabilidade relativa. A de tendência central é a média, a mediana e a moda, tá? A de variabilidade é a variância e o desvio padrão. Calcula a variância, que é o quadrado, tiro a raiz dela, tenho o desvio padrão. E a de variabilidade relativa, que é o coeficiente de variação, que é a relação, a divisão entre o desvio padrão e a média. Tá? Para essas medidas estatísticas, nós temos duas maneiras de calcular, dependendo de como os dados estão dispostos. Dados de maneira não agrupada e dados de maneira agrupada. Dados de maneira não agrupada. Ó, esse é um conjunto de dados que não tem agrupamentos, certo? Não tem agrupamentos nenhum. Aqui eles estão agrupados. Tá? Então, agrupados em classes, eu tenho 6 classes, aonde eu tenho alguns elementos da classe. Então, primeira coluna, limite inferior, segunda coluna, limite superior. Tá? Daí nós temos uma definição chamada amplitude, tá? Amplitude, o que que é? Ele é simbolizado por H. Então, o que que é? É o limite superior menos o limite inferior, tá? Então, eu posso ter a amplitude de cada classe, que é chamada de H minúsculo. Limite superior da classe 1, 154. Limite inferior da classe 1, 150. 154 menos 150, 4. Então, o meu H, a amplitude da classe é 4. Limite da classe 2, da classe 3, da classe 4, nesse caso, todos eles são constantes. Ou seja, eu tenho a mesma amplitude para cada classe. Amplitude total, amplitude observada, amplitude da distribuição de frequência. Chamo de H maiúsculo. Também é denominado como, é calculado por limite superior menos limite inferior. Agora, se é de toda a distribuição de frequência, o meu limite superior é 174, né? Meu limite inferior é 150. Então, a minha amplitude da distribuição de frequência é 174 menos 150, que é 24 dados, ok? Isso é a amplitude da distribuição de frequência, que é diferente da amplitude observada nos meus dados. O cálculo é o mesmo, né? Então, HOBS, amplitude observada, é também limite superior menos limite inferior,
tá? O limite superior aqui, nesse caso, seria o 173, que eu não tenho 174. E o limite inferior, 150. Então, a minha amplitude observada seria 23, tá? E a amplitude da dispersão de frequência, 24. Então, veja a diferença que nós temos aqui sobre esses dois dados. Tá? Voltando ao formulário. Então, como os dados estiverem não agrupados, vai ser dessa maneira, e agrupados nessa. Então, hoje nós vamos trabalharmos somente com o cálculo das medidas estatísticas, utilizando os dados agrupados, como eles estão aqui. E deixaremos para dados não agrupados na próxima aula, que será o próximo conteúdo. Vamos lá, vamos calcular então. Então, primeira medida estatística, a média. A média é dada para os dados não agrupados. Dados agrupados é somatório da FI XI dividido por somatório da FI. Opa, o que é FI e o que é FI XI? Vamos lá, vamos definir. Então, em primeiro lugar, FI é frequência simples. No momento que eu somei todos, isso aqui é o somatório da FI XI. Tá? Então, vou pegar esse dado ali e vou colocar aquilo ali, ó. Somatório de FI XI é igual a 40. Tá? Coloquei aqui só para ver. Ctrl V. Somatório de FI é igual a 40. Tá? Somatório, opa, 40 é somatório de FI. Opa, peguei errado. Aqui do lado, o somatório do FI é igual a 40. Somei todas as frequências que eu tenho. Coloquei aqui. Opa, o que é esse XI, então? XI é o ponto médio, coloquei ali. Como que nós calculamos? É igual à média dos dois limites. Então, limite inferior mais limite superior dividido por 2. Ou seja, coloquei o cursor na célula B40 mais a célula C40 e fechei o parênteses. Veja que uma média eu tenho que somar os dois e depois da soma dos dois é o que eu divido por 2. Eu não divido o segundo termo somente por 2. Então não esqueça de colocar o parênteses aqui, ó. Tá? Tem que ter o parênteses, certo? Porque muitas vezes o pessoal faz assim, igual a este mais esse aqui sobre 2. Opa, já não dá, tá? Então tem que fazer o primeiro mais o segundo entre parênteses, depois sobre 2. Eu calculo, copio para baixo, tá? Então a média é 154, 150 e 154 é 152, 152, 158, 156, certo? Tá? Então o que que eu fiz? Esse é o x, é o ponto médio, o ponto que estaria no meio. Fi xi, o que que é? Uma multiplicação do meu Fi, que é a frequência simples, pelo meu xi, que é esse aqui. Então, como é que eu faço? Igual Fi, a frequência simples, tem lá no 4, vezes o meu xi aqui. Ok? Copiei para baixo, tá? Esse vazio aqui não tem nada. Tá? O que que eu vou fazer? Botar a soma aqui. Agora, realmente, esse 6.444 é o somatório de Fi e Xi, tá? Então, vamos pegar esse cara aqui, somatório de Fi e Xi, e dizer que é esse outro louco aqui, tá? Então, 6.640, tá? Fx ao quadrado, o que que seria então? Seria igual ao meu Fi, frequência simples, vezes o x ao quadrado, esse aqui. Elemento ao quadrado no Excel, o Excel tem que colocar o circunflexo como simboliza do quadrado. Então, o que que eu aperto? O Shift, o chapeuzinho da velha, e posso dar um espaço para ele aparecer. Se eu não der espaço, não tem problema. O Shift, chapeuzinho da velha, digito 2. Quando eu digitar o número, ele aparece ao quadrado. Tá? Deu ok. Tá? Então, isso aqui. Faço a mesma soma aqui, né? Isso aqui é o somatório de FI XZ ao quadrado. Vamos pegar aqui da forma.
e vamos colocar que ele está aqui. Aqui embaixo. Esse aqui também eu vou colocar embaixo dele, que é o significado de cada um deles, né? Aqui o que que eu fiz? Eu coloquei outra coluna com soma com fxi, que é outra maneira que eu fazer. O que que é? Se eu tenho xi aqui e fxi, no momento que eu multiplicar um pelo outro, como é que eu fico? Xi vezes xi fica xi ao quadrado. Então, simplesmente, para mim calcular esse valor, eu posso pegar o xi e multiplicar pelo fxi ao quadrado, que ele vai dar o mesmo valor. Opa! Ele é igual ao xi e multiplicar pelo fixi, tá? Daí copio para cá. Tem que dar o mesmo valor os dois. Tá? As duas maneiras estão corretas. Bom, de posse de conhecimento de todos esses termos da minha tabela, agora nós podemos calcular as medidas estatísticas, tá? Que a gente já sabe quem é quem. Sabemos que esse é o somatório de FI, esse somatório de FIXI, né? E esse é o somatório de FIX ao quadrado. E somatório de FI também é chamado de N, ou seja, a quantidade de elementos que eu tenho, quantidade de alunos que eu tenho naquela classe, que estão distribuídos naquelas aquelas classes de acordo com a estatura. Então vamos lá. Primeira medida estatística, média. O que é a média? Somatório de FXI. Quanto vale o somatório de FXI? Vou pegar e vou copiar para cá. Igual, somatório de FXI é esse cara aqui, tá? Dividido pelo somatório da FI, que é o 40. Eu posso colocar igual, peguei aqui o 40, tá? Então, simplesmente dividir este por esse, tá? 161. Vou botar duas casas aqui, vai ficar igual, tá? Agora, a segunda classe, a classe mediana. Essa classe, tá? É a mais chatinha de nós calcularmos. Mas depois de prestar atenção, a gente vai entender. Então, a primeira coisa, vamos pegar e vamos definir todos esses termos aqui da mediana. Então, primeiro, o que que eu faço sempre? Eu calculo o meu P, tá? P igual a N sobre 2. O que que é N? N é a mesma coisa que somatório de FI. Então, o P é 40 dividido por 2, tá? Vou colocar aqui, Ctrl C, Ctrl V, boto igual na frente, deu 20. Meu P vale 20. Então, a metade dos meus dados é o P. Por quê? A mediana é uma medida de tendência central, onde 50% dos dados estão abaixo dela e 50% dos dados estão acima dela. Não se preocupe muito com essas definições de média, mediana, moda, variância, desvio padrão, que nós vamos entender ela e vamos ter mais entendimento quando nós calcularmos os dados não agrupados. Daí nós vamos aplicar ela, vamos entender a diferença e vamos jogar uma do lado da outra e ver quando que eu escolho utilizar a média, quando eu escolho utilizar a mediana, quando eu escolho utilizar a moda. Para dados, então, não agrupados, fica mais fácil da gente identificar. Então, não vou entrar no mérito agora da explicação do significado de cada uma. Então, vamos fixar aqui, né, na análise de como calcular ela, tá? Então, vamos lá. Primeiro lugar, segundo lugar, a mediana. Então, ponto médio, P igual a N sobre 2, já calculamos. Segundo, definir a classe mediana. Ah, o que é a classe mediana? É aquela que eu disse, onde a metade dos dados estão. Como que eu faço? A metade dos dados eu sei que é 20, tá, pessoal? Todos os dados são 40, a metade dos dados é 20. Daí eu tenho três autores que falam diferentes em definir a classe mediana. Uns dizem que eu pego, verifico aqui o número de classes, tá? Se eu tiver um número de classe ímpar, eu vou ter uma no meio, que ela é a classe mediana, tá? Ou seja, do meio, 50 dos dados estão abaixo e 50 dos dados estão acima. Esse mesmo autor diz o seguinte: se tiver ímpar, tu usa do meio, mas se tiver par, você tem que calcular a mediana para esses dois elementos centrais, tá?
calcular a mediana para essa classe, a mediana para essa classe, fazer a média das duas medianas. Daí complicou, né? Daí deu um trabalho maior, né? E outro autor, outro livro, que ele diz que eu julgo mais correto, o que que é? Verificar em qual a classe está situado a metade dos dados. Como que eu vejo isso? Eu vou na frequência acumulada e vejo onde está situado a metade dos dados. Todos os dados são 40, a metade é 20. O 20 está mais próximo da onde aqui? O do 13, do 24, do 32. Dá para identificar que ele estaria mais próximo do 24. Então, essa seria a minha classe mediana, tá? Então, escolhi essa como classe mediana. Ah, mas e daí como é que vocês fazem se um aluno escolhe um critério e outro? Não tem problema, tá? O objetivo do critério de nós determinar a classe mediana é nós fazermos comparação. Quando eu defino e calculo as medidas estatísticas de um dado, o objetivo dele o que que é? É tirar conclusões para comparar com outros dados que eu tenho. Então, se eu utilizei um critério aqui para calcular a mediana, quando eu for calcular para o outro conjunto de dados, eu tenho que utilizar o mesmo critério. Eu estou levando a mesma teoria para ambos os cálculos da mediana para fazer a análise comparativa, certo? Então não vai ter diferença nenhuma. Então vamos lá. Já defini que a classe mediana é a classe 3. Legal. Então, classe mediana é a terceira classe. Então, de posse da terceira classe, sabendo, eu vou tirar esses dados todos que eu tenho aqui da mediana. Ó, tudo isso aqui é da classe mediana, tá? Então, primeiro lugar, LI, limite inferior da classe mediana. Opa, classe mediana está aqui de amarelinho. Qual é o limite inferior da classe mediana? O 158. Tá? Vamos colocar aqui 158. Amplitude H minúsculo, o que que é amplitude? É sempre LS menos LI. De quem? Da classe mediana. Tá? Então, a classe mediana aqui é 162 menos 158. Então, é 4. Tá? Então, é 4. P nós já vimos que é ponto médio, que é 20. Beleza? Tá? Agora, nós temos dois termos ali, ó. F maiúsculo menos 1. Tá? O que que significa isso aqui? Frequência, vou escrever aqui, frequência acumulada da classe anterior à classe mediana. Então, o que que é? Por que esse FI menos 1 e FI? I significa a classe que eu estou. Se eu coloquei LI, é limite inferior. FI menos 1, então aqui seria o que que seria aqui? FI. I seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tenho F minúsculo aqui, seria o F1 seria o 4, o termo 4. F minúsculo 2 seria o 9, F minúsculo 3 seria o 11. F maiúsculo 1 seria o 4, o F2 seria o 13 e o F3 seria o 24. O que que ele diz? Fi menos 1. Fi menos 1 é frequência acumulada da classe. Fi é frequência acumulada da classe mediana. Fi maiúsculo, que seria F4. Menos 3 era o F3. Então, esse cara aqui que eu quero, ó. Esse cara aqui, eu chamo ele de frequência acumulada anterior à classe mediana. Outra maneira de nós exemplificarmos. Fi menos 1. Primeiro eu vejo qual é a frequência, com F é sempre maiúsculo, qual é a frequência da classe mediana? 124. Qual é a frequência que vem anterior dela? 13. Então, Fi menos 1 é o 13. Tá? Então, eu coloco aqui 13. E F minúsculo I é frequência simples da classe mediana. Frequência simples da classe mediana está aqui, é o 11. Ok?
Então, de posse de todos esses elementos, vão aplicar a fórmula. Então, o que que eu tenho? ME é igual LI, 158, mais H, 4, que multiplica. Aqui eu tenho que colocar parênteses, tá? P, ponto médio, 20, menos frequência acumulada anterior à classe mediana, 13. Fecho parênteses, dividido pela frequência simples da classe mediana, 11. Ok? Então, esse é o ponto que deu, que posso simplesmente pegar, trazer Ctrl C, trazer para cá Ctrl V, tiro esse ME da frente aqui, ele vai calcular para nós. Então, vou deixar com duas casas decimais. Vocês viram que este é o cálculo da minha mediana, tá? Então, minha mediana deu 160,55, a minha média é 161. Tranquilo. A moda, eu tenho esta forma de calcular a moda, mas eu tenho outra. Eu prefiro usar essa aqui do livro do Crespo. O que que ele diz? A moda é 3 vezes a mediana menos 2 vezes a média. Então, é igual a 3 vezes 160,55, que é a mediana, menos 2 vezes a média, que deu 161. Tá? Tirar esse igual daqui para deixar o trabalho para vocês verem. Ou posso pegar igual a 3 vezes a mediana menos 2 vezes a média que está aqui. Tá? Deixei duas casas decimais. Isso é mais tranquilo nós calcular. Então, vou copiar esse formato daqui para cá. Moda também é simbolizado como MO. Tá? MO. Mediana, ME. E média, tá? É média mesmo. Vou botar isso aqui para cá um pouquinho para ele aparecer aqui, por isso aqui para lá, isso para cá. Legal, tá? Variância, vamos lá. Somatório de fx ao quadrado dividido por n é a mesma coisa, somatório de fi menos a média ao quadrado. Então, olha lá. Qual é o somatório de fx ao quadrado? Vou colocar o cursor aqui, igual, é aquele número grandão lá, o último nós calculamos, ó. Esse aqui, somatório de fx ao quadrado. Dividido por quem? Por n. N é o número de dados que eu vou a somatório de fi, que é mesmo esse aqui, ó. 40, posso pegar aqui ou pegar lá, tá? A média ao quadrado. A média é o 161 ao quadrado. Então, é 161,00 elevado ao quadrado, tá? Certo? Então, não quis colocar ali, né? Agora eu vou colocar tudo uma vez só. Igual, posso colocar em parênteses, igual, somatório de fx ao quadrado, esse, dividido pelo somatório de fi, este, menos, tá? A minha média elevado ao quadrado, tá? Então, puxei todas as dados para cá. Está com duas casas decimais. Isso chamamos de variância. Desvio padrão, o que que é? Vocês viram que é a mesma forma, só que eu extraio a raiz. Então, é igual a raiz, abro parênteses, da variância. Beleza, tá? Vamos trabalhar com... Vou dar aqui os meus formatos daqui para cá, formato daqui para cá, tá? Coeficiente de variação. Coeficiente de variação é desvio padrão dividido pela média. Vou colocar a formulazinha ali, tá? Então, o desvio padrão, eu já calculei aqui, 5,57, a média 161, tá? Então, o desvio padrão é igual a coeficiente de variação esse dividido por esse, tá? Beleza, tem uma variabilidade de 3,5%, tá? Vou botar mais uma casa nesse aqui, certo? O que que medida? Então, o que que nós temos aí? Variância, desvio padrão, coeficiente de variação, são medidas de variabilidade, ou seja, eu vejo a dispersão que eu tenho nos dados. Tá? Como eu falei, depois, quando ser dados agrupados, nós vamos ver melhor. Então, aqui nós estamos fazendo o cálculo, né, das medidas estatísticas e finalizamos ela.
Agora vamos para o exemplo número 2, que eu vou deixar para nós fazermos. Tá? Então, foi realizado um estudo sobre o QI dos alunos de uma escola, resultando os testes resumidos abaixo. Calcule os demais elementos da distribuição de frequência e construa o histograma das frequências simples e das frequências relativas. Tá? Então, aqui eu já dei os dados, já está todos eles, né? Então, frequência relativa simples, a relação entre a frequência e seu total. Fixo o denominador, tá? Puxo para baixo. A soma delas tem que dar 1. Posso deixar ela expressa em dados absolutos ou em relativos de 100. Vou usar em relativos de 100, né? Apesar que aqui eu não coloquei em porcentagem, vou deixar. Bom, deixamos relativo de 100 e aqui colocamos, eu estou expressando ela em porcentagem, tá? Frequência acumulada. Primeira é igual à frequência simples, a segunda é igual à anterior, mais a próxima. Depois copia igual, tá? Última frequência acumulada tem que ser igual ao meu total de dados, certo? E a frequência acumulada igual à minha primeira frequência simples, certo? Frequência relativa acumulada igual frequência relativa acumulada dividido pelo seu total. Fixo denominador, F4, puxo para baixo, tá? Total tem que dar 100% ou 1. Estou no formato de porcentagem, selecionei aqui, copiei esse formato para cá. Beleza, vamos lá. Ponto médio, igual à média do limite inferior da classe, mais o limite superior da classe, fecha parênteses, dividido por 2. Vamos centralizar aqui e vamos copiar para baixo. Tá? Agora aqui, tem um ponto médio, faltou o que que é? Fxi, fx ao quadrado. Vou copiar isso aqui para não precisar estar digitando lá. Ctrl C, para cá, Ctrl V. Tá? Então, Fxi é igual a frequência simples vezes o xi. Tá? É o mesmo formato daqui para cá, para aqui para cá. Tá? Fxi ao quadrado é igual a xi vezes fxi. Tá? Vai dar o mesmo elemento. Seleciono os dois, copio para baixo. Tá? E aqui eu posso pegar, que já tenho a soma, pego a soma e jogo para lá. Soma para cá, eu deixei em negrito aqui. Beleza, agora a partir daí, caso eu queira fazer o meu histograma, vou fazer o histograma de frequência simples. Selecionei aqui, inserir, histograma aqui, tá? Vamos juntar os dados para ficar mais bonitinho aqui, né? Então, vamos criar aquele desenho aqui no meu computador. Aquela barra de pé estaria aqui, Shift, opa, Alt, não, Ctrl, Fn, não sei, mas vamos procurar aqui, então, se eu não estou achando aqui, inserir símbolo, posso aqui, ó, esse tracinho aqui, ó, tá? Ou caracteres especiais, o que que eu tenho ali? Não, aquele ali mesmo. Esse tracinho aqui e esse aqui, ó. Ok, tá? Fechamos. Aí ele pega um por vez, né? Então vamos lá. Inserir símbolo, esse carinha aqui. Ok, tá? Fechamos. Então, peguei ali, vamos botar mais dois tracinhos para cá. Um, dois, três. Tá? Ou insiro o outro símbolo aqui, vamos ver. Símbolo. Qual é? Esse aqui tá bem no meio, ó. Tração no meio, inserimos. Fechamos. Pegar mais um nesse, aqui. Ctrl C, copio. Ctrl V para lá. O Excel não é uma ferramenta boa de desenho, né? Então, vou concatenar, tá? Esse cara aqui do 60, ponto e vírgula.
com esse cara aqui, só que esse eu vou ter que fixar ele, vai ser sempre ele, ponto e vírgula, com este outro aqui. Beleza, copiar para baixo. Acho que eu vou tirar um, isso aí, ó, tá? Acho que não ficou legal ali, vou fazer, tirar um tracinho aqui, tá? Posso até tirar um tracinho e botar um espaço aqui, ó. Beleza? E ficou tudo legal assim, tá? Ok. Então agora nesse histograma eu posso pegar botão direito, selecionar dados, os meus rótulos que está ali, 1, 2, 3 e 4, eu quero que fiquem os QIs das pessoas. Beleza. Ok. Botão direito, clico duas vezes, o espaçamento é 219, vou botar 80, tá? Vou clicar aqui, o botão direito, vou adicionar os rótulos, posso aumentar de tamanho eles, negrito e aumento de tamanho. Ok, frequência simples. Tá? Posso pegar esse mesmo dado aqui, mesmo gráfico, Ctrl V. Tá? Copiei o mesmo gráfico para cá. Vou jogar ele para aqui, para esse lado, deixar aqui um do ladinho do outro. Né? Botei o cursor aqui, ele mostrou que está selecionando quem? Né? Está selecionando esses dados aqui, ó, e aqueles lá. O que que eu vou fazer? Não vou querer mais a frequência simples, vou querer a frequência relativa simples. Ó, assim eu estou movendo ele, ó. Vim para cá, o título mudei e agora mudei isso aqui. Aquele eu vou deixar igual. Então o que que eu fiz? Mudou isso aqui, ó. Só mando adicionar os dados novamente. Opa, peguei só o primeiro. Selecionar aqui que peguei todos. Adicionar rótulos. Só um pouquinho que eu, quando eu já tenho o primeiro, é melhor apagar ele e adicionar todos juntos. Clico aqui, aumento um pouquinho e faço negrito, tá? Então, frequência relativa simples. Posso copiar esse primeiro aqui, tá? Ctrl C, venho para cá, Ctrl V, tá? Seleciono os dados, vi que ele está pegando a frequência simples aqui, agora vamos usar a frequência acumulada, tá? Frequência acumulada aqui, ok, tá? Adiciono os rótulos. Opa, peguei só um, né? Pegar todos juntos, tem que selecionar aqui, botão direito, adicionar rótulos. Vou aumentar isso aqui. Beleza, tá? Frequência relativa acumulada. Ctrl C, copio para cá, Ctrl V. Seleciono meus dados, verifiquei que está na frequência acumulada, vou botar a frequência relativa. Ok. E mando adicionar os rótulos aqui, adicionar rótulos. Vou aumentar ele um pouquinho, negrito, aumentar mais um pouquinho. Feito o histograma bem rápido. Caso eu queira colocar cor, né? Aí não fica a critério nosso, né? Botar uma corzinha ali. Posso botar. Se eu quiser copiar esses formatos daqui para cá, tá? Seleciono o formato dele sem problema nenhum. Tá? Mas vamos deixar assim mesmo. Deixa vocês fazerem as cores que querem depois. Agora vamos calcular as medidas estatísticas dessa quantidade de alunos no seu respectivo QI. Vou vir para aqui para o 1, né? Vou copiar as mesmas fórmulas, tá? Daqui para cá. Agora esse aqui é um texto, é um Ctrl C. Vamos trazer para cá para o 2. Ctrl V, tá? Eu acho que não. Ctrl, seleciona todo junto, ele não pega. Pegou, 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 pegou. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl. Ah, fiz Ctrl C de novo, desculpe. Ctrl C, Ctrl V, tá? Agora vou arrastar tudo mais para cá. E ela ali já tinha pago de baixo. Pronto. Então vamos lá.
Pega os mesmos dados da mediana ali, ó, para nós saber calcular ela. Ctrl C, botar do lado, saber quem é quem. Colocamos aqui para nós tirar os dados depois, tá? Então, primeiro, média, somatório de φ, x, y. Deixa eu pegar esses também, quem são esses artistas aqui para nós dar os nomes lá, ó. Este cara, este e esse. Ctrl C, Ctrl V, tá? Então, somatório de φ, x, y é aquele ali. Somatório de φ aqui lá, somatório de φ, x, y, somatório de φ, x, y ao quadrado, isso aqui. Ok? Então, lá. Média, somatório de φ, x, y, esse cara aqui, dividido pelo somatório de φ, que é o mesmo n, esse cara aqui. Tá? Então, a média é igual a esse dividido por esse. Beleza. Tá? Mediana. Primeiro, π igual a m sobre 2. N é 70, dividido por 2, 35. Ctrl C, Ctrl V. A metade dos dados é 35. Então, o que que eu faço? Vou lá na frequência acumulada, vejo então os 35, ó, estaria aqui, mais próximo do 39, então a minha frequência acumulada é esta aqui, tá? Então, a primeira, segunda, terceira, quarta classe. Então, a frequência acumulada é a classe mediana é quarta classe, tá? Então, como que eu identifiquei a classe mediana? Peguei a metade dos dados, é 70 o total de dados. A metade é 35. 35, vou lá na frequência acumulada e vejo onde está mais próximo. 35 está mais próximo de 19, de 39, de 57. De 39, tá? Então, a minha frequência, a minha classe mediana é esta. Primeira, segunda, terceira, quarta classe. A partir do conhecimento da quarta classe, sendo como a classe mediana, todos os dados que eu tirar dessa fórmula vai ser dessa, tá? Então, primeiro, limite inferior da classe mediana, 90, tá? Amplitude da classe mediana. Amplitude é o limite superior da classe mediana, menos o limite inferior da classe mediana, 10. P, ponto médio, eu sei que é 35. Frequência acumulada anterior à classe mediana. Frequência acumulada da classe mediana é 39, anterior a dela, 19. Frequência simples da classe mediana. Tenho 20 dados, certo? Então vamos calcular agora. Mediana, então, é dado por LI, limite inferior da classe mediana, 90, mais H, amplitude da classe mediana, é 10, vezes, abre parênteses, frequência com P, que é N sobre 2, 35, certo? Menos frequência acumulada anterior à classe mediana, nós já vimos ali que é 19, fecho parênteses, dividido por quem? Frequência simples da classe mediana, 20. Ok? Então, essa é Ctrl C, copio para cá, Ctrl V, tiro esse ME da frente e ela vai calcular como calculadora. Tá? Deixa eu pegar aqui e deixar ela com duas casas decimais, negrito, amarelinho, copio esse formato daqui para cá. Opa, esse amarelinho aqui tá errado, tá? Rosinho, vou pegar o amarelinho. Beleza. Opa, Ctrl Z. Ctrl V. Beleza, tá? Então, agora a moda, o que que é? 3 vezes a mediana, 3 vezes a mediana, menos 2 vezes a média. Ok, beleza. Criar esse formato. Copio o pincel para cá. Variância. Somatório de φ, x ao quadrado, igual a esse cara aqui, tá? Dividido pelo somatório de φ, que é o mesmo n, 70, menos a média ao quadrado. Então, igual a média elevado ao quadrado, tá? Então, vamos pegar tudo numa só, botar igual aqui, vamos colocar, opa, fazer o símbolo de igual aqui, e vamos colocar aqui igual, fazer tudo uma vez só. Então, somatório de φ, x ao quadrado,
dividido pelo somatório de FI, fecho parênteses, menos a média elevado. Ó, botei esse do 2 e depois ao quadrado. Tá? Então, moda isso aqui. Oh, desculpe, a variância. Variância é isso aqui. Tá? Somatório de FX ao quadrado. Não. Se bateu igual. Esse dividido por este menos este. Isso aí. Tá? Isso é variância. Desvio padrão, simplesmente tiramos a raiz desse cara aí, igual a raiz, abro parênteses dele aqui. Ok. Esse formato daqui para cá. E desvio padrão, o que que é? Desvio padrão dividido pela média. Tá? Vamos botar esse formato com uma casa decimal a mais, duas casas a mais. Beleza, então o que que eu tenho agora? Quando eu comparo a dispersão dos modelos, certo? Se eu tenho elementos diferentes, tipo isso aqui eu estou vendo a altura de alunos, e esse QI, não posso comparar QI, média de QI, com média de altura. Não posso comparar moda de QI com moda de altura, mediana, variância, desde o padrão, que são elementos diferentes. Mas eu posso comparar coeficiente de variação. Coeficiente de variação é sempre chamado uma grandeza adimensional, ou seja, ela não tem unidade. Por quê? Porque o desvio padrão aqui está em QI, a média está em QI. Simplifiquei um para o outro, eu fiquei com 0,13, uma unidade adimensional. Aqui eu tenho a estatura em centímetros, né? 5,57, desvio padrão 57, né? E a média 161. Tá? 161 centímetros por centímetro também não tem. Então, 0,035 é o coeficiente de variação no conjunto de dados das estaturas e 0,13 é no conjunto de dados de QI. Então, este é maior que este. Então, o que que significa? Que nós temos maior dispersão, certo? No grau de inteligência, o quociente de inteligência dos alunos, do que na própria estatura deles, analisando duas turmas diferentes, aqui uma com 70 alunos e essa com 40 alunos. Beleza, pessoal? Então, a partir daqui, encerramos a nossa aula 2, né? Porque seria, estamos na 3, mas seria 2, porque nós tivemos a palestra que foi muito legal a semana passada, né? Foi excelente, gostei muito, né? E deixamos para conversar esse próximo assunto na aula que vem, tá? Na aula que vem nós vamos montar uma distribuição de frequência, ou seja, a partir de uns dados não agrupados, nós vamos agrupar ele novamente. Aqui eu já deixei pronto essa construção, eu criei essa amplitude, eu criei esse número de classes, certo? E na aula que vem, não, nós temos coordenados, nós temos que calcular essa amplitude, nós temos que determinar quantas classes quisermos, tudo isso vai ser então na próxima aula. E também calcular as medidas estatísticas nos dados denominados não agrupados. Ok, pessoal? Com isso, então, encerramos a gravação para a aula 2 e vou deixar disponibilizada para vocês, sabendo então que não vai ter necessidade de nós fazermos a live, porque eu deixo gravado. E deixando gravado, vocês podem pegar esse vídeo, colocar para frente, jogar para trás e utilizar da menor maneira. Caso tenha dúvidas, tá? Não há problema que vocês me mandem perguntas, tá? Pelo chat, pelo WhatsApp. Tá? Então, deixa eu colocar aqui, caso vocês tenham dúvidas, então não tem problema nenhum. O WhatsApp do professor é 54, tá? 999-821580, tá? Então, esse eu deixei aqui no chat para vocês visualizarem. Ctrl C, vou colocar aqui então, tem o formulário aqui, então colocamos aqui. O WhatsApp professor.
Vou ver, certo? Vou fazer bem grandão aqui para vocês darem um zoom aí e visualizarem nessa gravação aí, ó. Tá? 999-82-1580. Então, dúvidas podem ser tiradas por aí. Não necessariamente eu consiga responder na hora, certo? Mas posteriormente estarei dando a resposta para vocês. Então, até a próxima aula que nós estaremos conversando sobre distribuição de dados não agrupados e suas medidas estatísticas, e bem como o significado dessas medidas estatísticas. Ok, pessoal? Então, boa noite a todos e boa assistência nessa gravação, tá? Vou disponibilizar esse arquivo como arquivo resolvido, né? Mas sugiro que vocês peguem o arquivo vazio e tentem fazer assistindo a gravação de hoje. Boa noite.